Olá, meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores. Eu sou o professor Tiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nesta videoaula. Então, vamos lá. Uso e sentido das formas nominais. Além de exprimir ações, processos, estados, etc., os verbos também podem ter valores nominais. As formas nominais que os verbos podem assumir são infinitivo, gerúndio, particípio. Uso e sentido ainda das formas nominais. Fiquem atentos. Infinitivo. O infinitivo tem duas formas nominais. A primeira delas, infinitivo impessoal, ou seja, não possui ligação com as pessoas do discurso. Muita atenção nessa questão do infinitivo impessoal, por esse distanciamento que há com as pessoas do discurso. Infinitivo pessoal. É flexionada e sempre relacionada às pessoas do discurso. Para caracterizar esse tópico, é bem interessante você observar. Uma está ligada às pessoas do discurso, outra não faz essa ligação, não tem essa relação. Infinitivo impessoal. Usa-se em locuções verbais e normalmente não tem flexão. A exemplo, temos aqui: de onde estavam, podiam ver todos os detalhes da obra. Usa-se quando o infinitivo tem valor de sujeito. Viver é lutar. Observe que no primeiro exemplo nós temos sim uma locução verbal muito bem apresentada e caracterizada aí para vocês, então fiquem atentos a essa questão. Mas, professor, o podem está flexionado, ele está aí relacionado à pessoa do discurso. Porém, o verbo principal dessa locução é ver, e ele não está relacionado com as pessoas do discurso. No segundo exemplo, nós temos claramente aí que viver torna-se o sujeito dessa oração, caracterizando assim o infinitivo impessoal. No infinitivo pessoal, nós temos: usa-se quando a oração tem sujeito explícito, podendo ser aí nome ou pronome. O exemplo que segue: é lamentável o fato de não nos importarmos com os problemas dos outros. Usa-se quando for necessário evidenciar o agente, destacando-o ou evitando ambiguidades. No primeiro exemplo, temos: o governo propôs soluções, mas se as executarmos, seremos prejudicados. No segundo exemplo, temos: o governo propôs soluções, mas se as executar, seremos prejudicados. Observe que aí abaixo nós temos uma descrição que apresenta o seguinte: em primeiro, o agente do verbo executar é nós. Em segundo, é o governo. Então, fica-se aí também a utilidade para descartar essas ambiguidades. E no exemplo anterior, quando temos é lamentável o fato de não nos importarmos, nós temos aí um pronome apresentado, um pronome oblíquo, então caracterizando aí o infinitivo pessoal. O gerúndio. O gerúndio indica uma ação em curso. Assim, formas verbais como viajando e construindo significam que os processos de viajar e de construir estão em andamento, portanto, são marcadores de movimento. Lembrem-se sempre disso quando tratar de gerúndio. Marcadores de movimento. Estou viajando, é um movimento que está aí sendo propagado e apresentado por meio dessa expressão, por meio dessa oração. Fique atento. Se usado de forma equivocada, pode gerar gerundismo, ou seja, o prolongamento de uma ação que seria pontual. Um exemplo desse prolongamento pode ser percebido nas falas do telemarketing. Vou estar te transferindo para o setor. Isso gera para nós esse prolongamento, vou estar te transferindo. Então, provoca esse gerundismo e é comumente utilizado no nosso dia a dia.
Se observarmos a nossa fala, nós vamos encontrar muitas características do gerundismo. Então, cuidado, fique atento a isso e também para não apresentar esse gerundismo dentro das suas produções textuais. Particípio. Os tempos compostos são formados pelos verbos auxiliares ter e haver, combinados com o particípio de um verbo principal. Há tempos compostos nos modos indicativo e subjuntivo, bem como nas formas nominais. Eles indicam sempre uma ação verbal concluída. Lembrando a você que o particípio são aqueles verbos terminados em ado e ido, característicos aí da terminação AR e da terminação IR. Então, o particípio acontece e se desenvolve dessa maneira. Modo indicativo. Temos então pretérito perfeito, tenho ou hei mudado, corrido, partido. Pretérito mais que perfeito, tinha ou havia mudado, corrido, partido. Futuro do presente, terei ou haverei mudado, corrido, partido. Futuro do pretérito, teria ou haveria mudado, corrido, partido. No modo subjuntivo, nós teremos da seguinte maneira: pretérito perfeito, tenha ou haja mudado, corrido, partido. Pretérito mais que perfeito, tivesse ou houvesse mudado, corrido, partido. No futuro do pretérito, nós teremos tiver ou houver mudado, corrido, partido. Nas formas nominais, infinitivo e gerúndio, começando pelo infinitivo, temos ter ou haver mudado, corrido, partido. E no gerúndio, tendo ou havendo mudado, corrido, partido. Locuções verbais. Responde pelas noções gramaticais de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz, sendo essa definição do verbo auxiliar. Para o verbo principal, nós temos a seguinte definição: responde pela ideia central da locução e se apresenta no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Observem essa caracterização, que o verbo principal ele pode apresentar-se para nós como infinitivo, como particípio ou como gerúndio. Então, nós temos essa estrutura sempre nas locuções verbais. Verbo auxiliar, mas o verbo principal. Então, fiquem espertos quanto a isso. Regra simples de memorização e de aprendizado. Procurem locuções verbais e pratiquem esse seu olhar de identificação dos verbos auxiliar e dos verbos principais. Verbos auxiliares comuns: ser, estar, ter, haver, etc. Verbo auxiliar mais infinitivo de ler: quero ler um novo livro. Então, fica claro para nós aí essa perspectiva da construção da locução verbal. Quero ler um novo livro. Quero funcionando como verbo auxiliar, ler funcionando como verbo principal e caracterizado aí no infinitivo. Uma das regras que foi apresentadas anteriormente para vocês. Verbo auxiliar mais gerúndio de assistir: estou assistindo a um ótimo filme. Verbo auxiliar mais particípio de reformar: a escola será reformada em breve. Auxiliares modais, atenção a esse tópico, indicam determinada atitude do locutor com relação ao conteúdo de seu próprio enunciado. Também, usados com o infinitivo ou gerúndio do verbo principal nas construções que indicam dever, necessidade, desejo, vontade, possibilidade e tentativa. Vejamos também auxiliares aspectuais. Combinam-se com o infinitivo ou com o gerúndio do verbo principal para expressar os aspectos da ação verbal, determinados pelo ponto de vista do enunciador. São exemplos desses verbos
ter de, haver de, dever, precisar, querer, desejar, poder, tentar, começar a falar, continua falando, vive a falar, andam dizendo. Correlações verbais. Para que haja coerência entre as frases de um texto, é necessário respeitar a correlação verbal, correspondência que ocorre entre as formas verbais usadas e que harmoniza a articulação textual. Assim, tempos e modos verbais devem combinar entre si. Olha só, assim, tempos e modos verbais devem combinar entre si. Fiquem atentos, experimentem esse olhar para perceber tempos e modos verbais combinando entre si, para haver uma correta correlação verbal. Exemplo: espero que você cumpra o prometido. Espero apresenta-se para nós aí como presente do indicativo. Que você cumpra apresenta-se para nós como presente do subjuntivo, havendo aí uma correlação verbal coerente. Quando você cumprir o prometido, chegaremos a um acordo. Quando você cumprir, apresenta-se para nós como futuro do subjuntivo. E chegaremos futuro do presente do indicativo. Nosso último exemplo, se você cumprisse o prometido, chegaríamos a um acordo. Bem, se você cumprisse, apresenta-se para nós como pretérito imperfeito do subjuntivo. Chegaríamos, está aí, no futuro do pretérito do indicativo. Dessa maneira, apresentam-se para nós as correlações verbais, aí trazendo a nós tempos e modos, tendo aí sua sinergia. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido o que foi apresentado para vocês até aqui. Desejo a vocês um ótimo estudo e já sabem, em caso de dúvida, você pode retomar o vídeo para o começo e vê-lo outra vez. Se ela persistir, aprofunde sua pesquisa. Até breve, forte abraço!